crochê. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as novidades. Curta nossa página no Facebook e compartilhe a nossa videoaula. Nós vamos trabalhar um poncho com mangas para criança, usando fio especial para bebê, agulha Clover 3 milímetros. Esta peça pode ser trabalhada usando uma ou mais cores. Nós vamos iniciar a nossa peça fazendo para a base 50 correntes, desse jeito. Feito 50 correntes, faça 3 correntes para subir, uma para virar. Laço agulha. Na quinta corrente, vamos introduzir a agulha e fazer um ponto alto. Uma corrente, laço agulha, pulo uma corrente de base, na próxima, outro ponto alto. Uma corrente, laço, pulo uma corrente da base, na próxima, outro ponto alto. Nós vamos trabalhar desse jeito até o final das correntes. Sempre assim. Vamos ter um total de 25 buraquinhos como este, contando desde esse primeiro aqui, ó. 25 buraquinhos. Chegamos ao final, temos 25 buraquinhos, nós vamos voltar. Esta segunda carreira, vamos trabalhar um aumento no início e no final, da seguinte maneira, com 3 correntes para subir, uma para virar. Laço agulha, no mesmo pontinho, esse primeiro ponto alto, você vai introduzir a agulha e fazer um ponto alto. Temos aqui o primeiro buraquinho. Laço agulha e faço uma corrente. Laço, dentro deste primeiro espaço, vamos fazer um ponto alto. Uma corrente, no próximo, outro ponto alto. Uma corrente, no próximo, outro ponto alto. Vamos trabalhar assim até o final, para fazermos aumento juntas lá no último pontinho. Observem como ele vai descendo, ele vai abrindo aqui por causa da criação deste aumento. Chegamos ao final, temos aqui o último buraquinho, vamos fazer uma corrente, laçar a agulha, dentro deste buraquinho, um ponto alto. Uma corrente, laço agulha. Observem, conte 1, 2. Na terceira corrente, introduz a agulha, um ponto alto, uma corrente, laço, no mesmo lugar, outro ponto alto. Tenho aqui o aumento no final da carreira, observe. Da mesma maneira que fizemos lá no início. Para voltar, nós vamos virar a nossa peça. Nesta carreira não temos o aumento, então vamos introduzir a agulha sobre o último ponto feito e fazer um ponto baixo que será contado como uma corrente. 2, 3 para subir, uma para virar, laço agulha. Dentro deste primeiro espaço, nós não vamos colocar sobre o ponto, porque vai ficar um aumento. Nós vamos colocar dentro do primeiro buraquinho. Um ponto alto. Uma corrente, laço. Dentro do espaço seguinte, eles vão ficando bem escondidinho, você tem que ir abrindo para facilitar a visualização. Outro ponto, uma corrente, e vamos continuar ponto sobre cada buraquinho, desse jeito. Sempre separados por uma corrente. Uma corrente, outro ponto, até o final. Chegamos ao final, vamos fazer uma corrente, laçar a agulha, dentro do último espaço, um ponto alto, uma corrente, laço agulha, conte 1, 2. Na terceira corrente, faça um ponto alto, finalizando a carreira. Trabalhamos a terceira carreira sem o aumento, na quarta vamos repetir o aumento. Observem, de onde estamos, faça
3 correntes para subir, uma para virar. Laço agulha, sobre o último ponto, nós vamos fazer um ponto alto. Temos aqui o aumento. Uma corrente, laço dentro do primeiro espaço que está à frente, observe. Nós vamos introduzir a agulha e fazer um ponto alto, uma corrente e continuar, repetindo o aumento lá no final, como eu mostrei na segunda carreira. Nós vamos fazer desta maneira por 38 a 40 centímetros. Sempre assim, você vai sempre medir deste canto onde iniciamos para a última carreira, que será a final. Basta você medir 38 a 40 centímetros, que é o comprimento do bracinho da criança. Depois ainda faremos o punho e fecharemos a peça. Você vai trabalhar 2 partes iguais, igual a essa que estamos fazendo, ficando com lado direito e lado esquerdo. Faça da mesma maneira que eu mostrei. Trabalhamos a primeira parte, observem como ficou. O mesmo será dobrado desse jeito. Você pode usar mais de 2 cores, caso você queira. Nós vamos trabalhar 2 partes iguais a esta. Vamos trabalhar o punho no nosso poncho. Você vai introduzir a agulha pegando a alcinha do ponto que fizemos o primeiro ponto da base. Neste ponto nós vamos puxar o fio e prender com um ponto baixíssimo, desse jeito. De onde nós estamos, prendemos o fio, esse pontinho não será contado. Nós vamos trabalhar nesta primeira carreira um total de 34 pontos, que é a base do nosso punho. Dentro de cada espaço você vai fazer um ponto baixo e passar para o próximo, o segundo. Em alguns espaços você terá que fazer 2 pontos para que a quantidade fique correta ao final, não tem problema. Basta você fazer distribuindo aleatoriamente. Um total de 34 pontos baixos para a base do punho. Caso você queira fazer o punho mais largo, basta você fazer mais pontos. Sempre assim. Observem que ele vai dando uma leve franzida. Feitos 34 pontos baixos, você vai introduzir a agulha aqui no primeiro ponto que fizemos do outro lado e vamos fechar, fazendo a união do punho, observe, fechando com um ponto baixíssimo. Aqui nós já vamos fazer 3 correntes para subir, temos o primeiro ponto, no ponto baixo à frente, um ponto alto, no próximo outro ponto alto e assim por diante. Para cada ponto faremos um ponto alto, desse jeito. Chegando ao final, você vai introduzir a agulha na terceira corrente do primeiro pontinho e fechar com um ponto baixíssimo. Vamos introduzir a agulha por baixo deste ponto desse jeito, laçar, puxar. Lace e passe por dentro. Temos o primeiro ponto, faça uma corrente, 2 correntes. Laço a agulha, o pontinho à frente nós vamos pegar ele por trás, desse jeito, laçar e fazer um ponto alto normal. Laço, pego pela frente e faço o ponto alto normal. Laço, pego o próximo por trás e trabalho o ponto alto. Sempre desse jeito, intercalando os pontos, um pela frente e um por trás, formando ponto barra um por um. Chegando ao final, introduz a agulha na terceira corrente do primeiro ponto e vamos repetir da mesma maneira. Primeiro ponto em relevo pela frente, 1, 2, laço, o próximo em relevo por trás. Ele irá se manter da mesma maneira que você fez a carreira anterior.
Nós vamos fazer um total de 8 carreiras, contando desde o início, desde essa primeira carreira aqui. Sempre assim, mantendo o ponto como se apresenta. O que está em relevo pela frente irá permanecer até o final. O que está em relevo por trás também. Sempre assim, finalize todas as carreiras com ponto baixíssimo, como eu mostrei aqui. Ao chegar ao final, você corta o fio e arremate. E faça a mesma coisa para o outro punho, para a gente fazer a união das duas partes. Observem como ele está ficando. O punho pronto vai ficar assim. Observem a abertura, a elasticidade do mesmo. Caso você queira mais comprido, basta fazer mais carreiras. Na minha peça eu trabalhei um total de 40 carreiras. Então nós vamos costurar, unindo uma parte à outra, um total de 34 a 36 buraquinhos. Eu vou mostrar como agora. Nós vamos introduzir a agulha dentro do primeiro buraquinho, em um dos lados, e dentro do segundo buraquinho do outro lado. Isso sendo no avesso da peça. Nós vamos puxar o fio, laçar a agulha e prender com um ponto baixíssimo. Uma corrente, neste mesmo buraquinho, introduzir a agulha pegando as duas partes e fazer um ponto baixo, prendendo as duas. Uma, duas correntes. Introduz a agulha no espaço seguinte, de um lado e do outro, e vamos prender com ponto baixo. Uma, duas correntes. No próximo buraquinho, do mesmo jeito, de um lado e do outro, e prendo com ponto baixo. Caso as suas correntes sejam bem justas, faça 3, ao invés de 2. 2 correntes no próximo buraquinho de um lado e do outro, tomando cuidado para que fiquem sempre certinhos. 2 correntes de um lado e do outro, trabalhe um total de 34 a 36 buraquinhos. Trabalhei a costura unindo 34 buraquinhos, vamos fazer a mesma coisa para o outro lado. Temos aqui a abertura para a passagem da cabeça, agora nós vamos fazer o acabamento em pontos baixos em toda a volta. De onde nós paramos com a costura, observem, nós vamos passar por baixo, fazendo um ponto baixo, sobre o ponto alto, outro ponto baixo. Dentro do espaço, um ponto baixo, sobre o ponto alto, outro ponto. Nós vamos trabalhar assim a volta completa, no direito da peça. Sempre desse jeito. Este é o acabamento do pescoço. Sempre assim. Um ponto para cada ponto alto e um ponto para cada corrente que nós temos entre cada ponto alto. Observem como ela fica. Na parte inferior, até o punho, você vai colocar em cada buraquinho um tufo de franja a gosto, com 2 ou 3 fios. Comprimento também a gosto. Nossa peça pronta vai ficar assim. Observem a aplicação das franjas de punho a punho. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Clique aí embaixo em gostei. Curtam, compartilhem a nossa videoaula e se inscrevam no nosso canal.